Olá, meu nome é Lívia, eu sou acadêmica do terceiro período do curso de Medicina da UFPE. Eu vou falar um pouco sobre o risco de eventos cardiovasculares na população trans, uma revisão de literatura. Antes de tudo, eu quero deixar claro que não houveram conflitos de interesse nesse trabalho, e os componentes são Lívia Oliveira Moura dos Santos, que sou eu, Uliane Vitória Figueiredo Luna, Whindersson Batista Fonseca e a nossa orientadora foi Alcadave Nascimento de Sales. E todos nós somos da Universidade Federal de Pernambuco. Então, para começar a falar da terapia hormonal da afirmação de gênero, é necessário que a gente conheça mais sobre a função desses hormônios em pessoas cis. Então, começando sobre pessoas do sexo biológico feminino, nós temos como principais hormônios responsáveis pelo desenvolvimento sexual o estrógeno e o andrógeno. Então, o estrógeno, ele vai ser produzido pelos ovários e vai ser responsável pelas características sexuais secundárias, que é a telarca, ou seja, o aparecimento do broto mamário. Além disso, é o estrógeno que vai ser responsável pela distribuição ginecóide do tecido adiposo em mulheres. Mulheres, elas têm um quadril mais alargado do que homens. Isso se deve a esse hormônio aqui, que é o estrógeno. E o andrógeno, nas mulheres, vai ser produzido pelas adrenais e vai ser responsável pela pubarca, ou seja, pelo aparecimento de pelos subianos. Já em pessoas do sexo biológico masculino, nós temos como principal hormônio a testosterona, que vai ser produzida pelos testículos. E vai ser responsável, como eu disse antes, pelo aparecimento de pelos pubianos e corporais. Além disso, é a testosterona que vai ser responsável pelo crescimento peniano, pelo ganho de massa muscular. Homens, eles têm mais massa muscular do que mulheres. Isso se deve justamente à ação desse hormônio, que é a testosterona. Além disso, é a testosterona que vai ser responsável pelo surgimento da acne. E aqui está a molécula da testosterona. Tá. Sabendo disso, o que é que visa a terapia hormonal da afirmação de gênero? Ela visa justamente suprimir, diminuir esses hormônios endógenos com a finalidade de suprimir essas características sexuais secundárias para que a pessoa ela possa se parecer mais com o gênero desejado, com o gênero oposto. Então, para isso, vai haver essa supressão dos hormônios endógenos e uma reposição de hormônios que se encontram majoritariamente no gênero oposto. Então, a terapia hormonal masculinizante ela vai ser destinada a pessoas do sexo biológico feminino, ou seja, em homens trans, e vai ter como principal componente a testosterona. Vai ser a reposição de testosterona principal. A terapia hormonal feminizante vai ser destinada a pessoas do sexo biológico masculino, ou seja, mulheres trans, e envolve a reposição de estrógeno e a supressão da testosterona endógena, como antiandrogênico. Tá, então qual foi o objetivo do trabalho? Foi justamente explorar as evidências que existem na literatura sobre a associação da terapia hormonal da afirmação de gênero com riscos cardiovasculares. Então, qual foi a metodologia que utilizamos? Foi a revisão integrativa. Primeiro, nós utilizamos essa questão norteadora. Quais os efeitos da terapia hormonal da afirmação de gênero no sistema cardiovascular? A partir disso, nós utilizamos esses três descritores: hormônio, transexual e cardiovascular. E pesquisamos nessas plataformas, PubMed e Cielo. Nós encontramos um total de 50 artigos na PubMed e 52 na Cielo, totalizando 102 artigos. Desses, após uma leitura do título e do resumo, nós selecionamos apenas 12. E como critérios de inclusão foi que colocamos. O filtro foi de 2015 a 2020 e nós incluímos artigos em português, inglês e espanhol. E como critério de exclusão foi o relato de caso. Como resultado, então, foi que a gente encontrou. Primeiro, em mulheres trans. Os principais estrógenos que utilizamos é esse daqui,
via oral, via transdérmica e via parenteral. O que possui, segundo a literatura, mais efeito cardiovascular, mais risco de eventos cardiovasculares, é os estrógenos que são utilizados por via oral. Então, por isso, em mulheres com mais de 40 anos, os mais desejáveis é justamente esse por via transdérmica. Além disso, esse 17-beta-estradiol é um hormônio natural, então por isso que ele possui associação com menos eventos cardiovasculares, enquanto esses hormônios por via oral, que são sintéticos, possuem mais risco de desenvolver eventos cardiovasculares. Então, o que é que o estrógeno ele causa em mulheres trans? O aumento do HDL colesterol e a redução do LDL colesterol. Isso, quando a gente vê, é benéfico, porque aumentar o HDL e diminuir o LDL é benéfico. Só que, mas quando comparado aos outros efeitos adversos, e a gente totaliza, a gente vai filtrar, o risco de um evento cardiovascular é muito maior. Então, embora o estrógeno ele beneficia o perfil lipídico do paciente, quando a gente totaliza todos os malefícios eles se encontram em maior proporção se comparado a esse benefício do perfil lipídico. Então, por isso que o estrógeno, ele propicia o aparecimento dos eventos cardiovasculares. Então, benéfico é o aumento do HDL e a redução do LDL colesterol. Mas, em contrapartida, o ganho de peso, a piora da resistência insulínica, a elevação da pressão arterial, o aumento dos marcadores inflamatórios e protrombóticos. Então, o malefício, ele fica em maior proporção se comparado ao benefício, que é o perfil lipídico. Então, por isso que há uma maior associação com eventos cardiovasculares. E o antiandrogênico que utilizamos é o acetato de ciproterona, que é um derivado da progesterona. E o antiandrogênico que é associado à resistência à insulina, à aterosclerose e à doença arterial coronariana. Já em homens trans, o que acontece? Envolve a reposição de testosterona. E são essas que a gente tem aqui no Brasil. Então, quais vão ser os efeitos da testosterona em homens trans? Vai ser a eritrocitose, que tem muito a ver assim, com eventos cardiovasculares. Os principais que eu coloquei foi esse daqui, que está em negrito, que é a hipertensão arterial, o ganho de peso, as alterações lipídicas. Que esses daqui são os que estão mais relacionados às doenças coronarianas. Esses daqui são outros, que é a disfunção hepática, acne, alterações psicológicas, comportamento agressivo e também as neoplasias estrógeno dependentes, porque a testosterona ela vai ser convertida em estrógeno. Então, por isso que há esse maior risco de neoplasias estrógeno dependentes, porque quando chega na periferia, através da enzima aromatase, a testosterona vai ser convertida em estrogênio. Então, é até por isso que a literatura ela traz que possui um risco maior de desenvolver eventos cardiovasculares. Porque a gente sabe que o estrógeno ele é protrombótico. Então, se a gente repõe testosterona, vai mais testosterona para a periferia e vai haver mais conversão em estrogênio, e aí o risco de eventos cardiovasculares, de uma trombose venosa, aumenta muito. Então, é isso. Além disso, muitos estudos que nós pesquisamos dizia que a testosterona nos homens, deixa eu botar aqui o slide, quando os homens tinham um evento cardiovascular muito alto e os médicos não sabiam muito o que fazer, eles iam repor a testosterona, porque a testosterona, com a testosterona, o evento cardiovascular ia diminuir. Então, nos homens, o sexo biológico masculino, quando a gente diminui essa testosterona, vai haver justamente isso, esse maior aumento cardiovascular. Então, o que a gente conclui? Nesses estudos, homens trans e mulheres trans, eles parecem ter um risco aumentado de doença cardiovascular e presumivelmente devido a essa terapia hormonal.
Agora, é necessário a gente entender que são estudos epidemiológicos. Então, a idade interfere, a genética interfere. Então, é uma área que está em ascensão, que precisa de mais estudos, porque justamente por essas interferências de idade, de genética, que não dá para ter um maior controle em relação a esse maior ou menor evento cardiovascular. Mas é uma área que está em ascensão e que muitos estudos devem ser feitos em relação a isso. E é isso, essas aqui foram as referências que utilizamos. Obrigada.